Saber Direito desta semana, o professor Rejay dos Santos Pires traz o curso de Direito Tributário e suas inovações. Durante as 5 aulas, ele aborda temas como a tributação do influenciador digital e das plataformas digitais. Também são abordados aspectos relacionados à energia fotovoltaica, aos jogos eletrônicos e aos tokens não fungíveis, ou simplesmente NFTs, que são certificados de propriedades virtuais, criptografados e exclusivos. A aula 4 está começando. Olá, dando seguimento à nossa Semana do Direito Tributário, vamos falar na aula de hoje sobre os consoles eletrônicos e os jogos de toda a natureza nesse meio digital e como a tributação deve ter uma conexão com essas duas situações, tanto os jogos eletrônicos quanto os consoles. Em um primeiro momento, pode até parecer estranho a gente está falando sobre a tributação de jogos eletrônicos e dos consoles e da importância real sobre a sociedade brasileira. Mas se a gente for analisar a fundo, os consoles hoje e os jogos eletrônicos representam uma modificação da forma como a sociedade interage com ela mesma. Se a gente for pensar só do ponto de vista do que aconteceu no meio da Covid-19, nessa crise sanitária que assolou o mundo, a gente percebe que os jogos eletrônicos e os consoles tiveram um crescimento exponencial. Esse crescimento significou uma modificação da economia brasileira. O que pode parecer estranho em um primeiro momento, falar que jogos eletrônicos e consoles representaram uma modificação do cenário econômico brasileiro, na verdade, se mostra mais do que necessário, mais do que razoável pensar sobre essa demanda. A estimativa é que durante a Covid-19, esses ganhos econômicos modificaram e representaram quase 7% da economia brasileira. Isso porque devemos entender não só o universo dos jogos eletrônicos e dos consoles, mas toda a produção científica e principalmente tecnológica que está por detrás disso. Estamos falando de profissões novas, como profissões de programadores, ilustradores de jogos, analistas de jogos, engenheiros de software cibernéticos. Estamos falando também de modificações como o produtor de conteúdo, do conteúdo digital, dos chamados influencers digital, que a gente viu na aula 1, que são os streamers, os youtubers, os tiktokers, todas essas pessoas que não só jogam, como interagem com o jogo e trazem uma roupagem, trazem um sistema modificativo com relação a vários e vários desses cenários. Fato que durante a Covid nós tivemos sim um sistema diferenciado de interação da internet com o que é analógico. Mas, de uma maneira ampla, o que a gente percebeu foi que as barreiras, antes muito claras e muito definidas, do virtual ao analógico, foram todas suprimidas por meio da necessidade psicológica, afetiva e até mesmo sentimental que esse importante produto atingiu a coletividade, não só brasileira como mundial. Se a gente for fazer uma análise um pouco mais precisa do ponto de vista social, a gente consegue perceber que pessoas que não
podiam, à época, por conta de todo o cenário que a gente vivenciava. E outras que não o conseguiam, por outros fatores, tinham nos jogos eletrônicos uma forma de interação, uma forma de tentar ou buscar um calor humano, um senso de coletividade, senso de estar próximo, mesmo não estando perto. Esse sentimento continuou e hoje estima que a população brasileira teve uma modificação cultural. Hoje, os indicativos mostram que a maior parte da população que tem contato com o smartphone tem pelo menos algum jogo ali em seu smartphone. Da mesma forma que os consoles e os jogos eletrônicos hoje tiveram um ganho exponencial. Isso aconteceu por uma situação fática, já relatada aqui. Mas fato é que essa situação fática modificou culturalmente o cenário brasileiro e o cenário mundial de interação. Hoje, os chamados esportes, que são aqueles jogos que são disputados em meio eletrônico, crescem com uma velocidade tão alarmante que muitas empresas preferem o investimento nesses chamados esportes aos esportes tradicionais. Hoje, entre a população abaixo de 17 anos, pelo menos 40% utiliza mais de jogos eletrônicos do que propriamente dos jogos tidos por analógicos. Esse dado foi divulgado recentemente pela EBC e também divulgado por vários organismos internacionais, tais como a ONU, que analisaram o perfil da população mais jovem, tendo tido uma modificação sobre o ponto de vista da interação com esse tipo de jogos. Se pensarmos a análise, podemos entender que a cidadania pode ser expressada das mais variadas maneiras. Nas palavras do doutrinador Dallaire, ele cita aqui: a cidadania expressa um conjunto de direitos que conferem à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Dito de outra maneira, a cidadania é a capacidade que cada um tem de conexão, de interação, de estar interagindo com a sua sociedade, com o seu povo, com o seu país. Percebemos então que muitas pessoas têm utilizado de jogos eletrônicos para buscar, de alguma maneira, interagir socialmente. É importante que a gente perceba também que o direito tributário pode ser um instrumento para propiciar o acesso aos direitos fundamentais básicos, no senso de trazer uma concretude, de concretizar a efetivação da dignidade humana, constitucionalmente prevista e que é um fundamento do Estado democrático de direito. Dito de outra maneira, a relação ético-constitucional tributária é, sim,
uma situação que busca e que traz dignidade humana em sua dimensão social àqueles que a buscam. Portanto, o direito tributário tem que adotar medidas efetivas para garantir essa dignidade social, para, de alguma maneira, trazer um desenvolvimento social e qualitário. Fato é que hoje o Brasil configura entre pelo menos a 15ª economia mais rica, atingindo a 10ª, por vezes a 12ª, por vezes a 15ª economia mais rica do mundo, segundo dados ainda da ONU. E que essas nações devem desenvolver métodos e técnicas para desenvolver a equidade entre seus pares. Deve criar mecanismos para diminuir a desigualdade social, a concentração de renda, o isolamento real das pessoas. Portanto, o que se percebe é que, por meio da tributação, é possível se ajustar uma justiça social fiscal no Brasil. É possível atingir uma justiça social fiscal. Porque, entre todas as suas finalidades, a finalidade tributária não só garante o financiamento dos seus recursos, mas também busca transferir que aqueles recursos cheguem na maior parte da população, quando não consegue atingir a sua totalidade. Fato é que a Constituição estabelece a transferência a toda a população. E fato também que o direito tributário busca financiar que todos tenham acesso, que toda a população tenha acesso a esses direitos sociais que estão ali estampados em seu artigo 5º. É importante que a gente pense e entenda que não estamos falando em favores. Não está o Estado brasileiro nos empregando algum tipo de favor. Muito ao contrário. Devemos entender, como bem leciona Neves, que a sociedade brasileira deve buscar, pensar e concretizar duas espécies de pessoas, que são a sobreintegração e sobrecidadão. E não devemos esquecer de nenhuma dessas pessoas quando fazemos as políticas públicas. O homem público e as autoridades públicas, principalmente os poderes da República, devem contextualizar para que todas as formas de financiamento público, seja ela por meio da tributação, atinja a população brasileira em sua plenitude. Nesse cenário, e pensando sobre isso, os jogos eletrônicos, embora possam parecer direitos estampados e alinhavados apenas uma parcela da população, na verdade, eles se mostram como verdadeiros mecanismos de busca de uma equidade social, de uma busca por uma interação harmônica entre os vários pares e as várias vertentes sociais brasileiras. Por isso, ao analisarmos, podemos perceber todos os mecanismos que são utilizados atualmente
de incentivo aos jogos eletrônicos e aos consoles. Se analisarmos apenas sobre o ponto de vista legislativo, percebemos que temos hoje algumas propostas que zeram o IPI e o ICMS no nosso Congresso Nacional. Esses dois projetos buscam garantir que esses tipos de produto tenham uma tributação muito mais simplificada e que a gente utilize a extrafiscalidade como mecanismo de incentivar o uso social desses produtos. Não adianta a gente pensar numa arrecadação sem que a gente pense no que fazer com essa arrecadação e como aquela arrecadação representa à sociedade brasileira um potencial diferenciador. Isso porque, se a gente for analisar, hoje, por intermédio da PEC 51 de 2017, nós temos um projeto em que busca a desoneração fiscal dos games, jogos eletrônicos e consoles, tratando-se de uma renúncia fiscal ou atração de investimento, conforme o texto da PEC. Mas essa forma de incentivo aos jogos eletrônicos não pode limitar os avanços sociais que são atinentes a esses cenários. Nos últimos anos, se formos analisarmos a Abragames, que é uma associação dos produtores de consoles no Brasil, eles estimam que só no ano de 2016 nós tivemos uma produção de quase 775 mil consoles produzidos em 2016 contra 946 produzidos em 2017, um crescimento de 28%. Esses dados, ano a ano, vêm crescendo. E fato é que, embora esses jogos muitas vezes não foram considerados produtos com uma grande produção artística, hoje os consoles e jogos eletrônicos representam economicamente e também culturalmente uma modificação no cenário brasileiro. Se formos extrapolarmos, podemos analisar que essa modificação cumpre com uma perspectiva internacional. Hoje o mundo inteiro tem uma nova visão sobre os jogos eletrônicos, sobre o poder do setor eletrônico, dos games e como isso, a cada dia, vem crescendo mais no Brasil. Se formos analisarmos, os consoles e jogos representam um exponencial ganho, não só pelo seu valor em si, mas também pelo seu valor agregado. Empresas como Sony, Microsoft, Ubisoft, entre outras, estão ali em situações muito vantajosas do ponto de vista fiscais pela adesão a locais como a Zona Franca. Locais onde existe um incentivo fiscal do mercado brasileiro. Em todas essas áreas, o que se percebe é o crescimento no Brasil, na América Latina e em todo o território mundial dos jogos eletrônicos.
E esse crescimento, estima-se que no ano de 2019, uma escola detinha de mais ou menos 600 alunos matriculados, buscando novas formas de se tornarem engenheiros de games. Essa escola, essa startup, no ano de 2022, estima-se que já são 2.000 alunos matriculados. E esse exemplo que é trazido pelo doutrinador Félix é só mais um exemplo de como o potencial das empresas tem ganhado um potencial econômico no cenário brasileiro. Ainda no ano de 2019, o valor econômico fez uma estimativa que o Brasil ocupava a 13ª colocação no ranking mundial de games e o primeiro da América Latina. E que esse valor chegou a aproximadamente 75,7 milhões de jogadores ou players simultâneos, ou seja, que jogavam, que utilizavam esses consoles de jogos eletrônicos de maneira simultânea. E que desses, pelo menos 83%, compravam outros tipos de acessórios virtuais que aumentavam a sua jogabilidade, tais como avatares e outros NFTs. O censo da indústria brasileira de jogos digitais nos traz o crescimento desde 2014 de mais de 164%, até o último censo realizado em 2018 sobre esse mesmo tema, com um crescimento de 378%. O que estima-se é que não só o potencial de todos esses consoles, mas também dos jogos eletrônicos representam exponencialmente um valor agregado na economia brasileira. O que podemos perceber é que o incentivo fiscal, com a isenção do IPI, com a isenção do ICMS, nesses dois caráteres, aos jogos eletrônicos e também aos consoles, pode representar uma economia, mesmo com a aplicação dessa extinção do crédito tributário. E como é que isso seria possível? Justamente por conta dessas formas alternativas de arrecadação. Essas formas alternativas estão descritas no projeto de pesquisa que leva à exposição de motivos da PEC já citada, que busca, a PEC 51, que busca a desoneração fiscal dos jogos eletrônicos. Se formos analisarmos por um prisma social, percebemos que os jogos eletrônicos, eles não só representam um acréscimo no orçamento público, mas também representam uma forma de concretude e personificação do plano de atuação governamental, expondo uma forma de intervenção do poder político no substrato socioeconômico que representa uma aplicação dos direitos fundamentais, principalmente
quando estamos falando dos direitos sociais. Portanto, o que se percebe é a aplicação de um direito social que repercute na própria dignidade humana. Em um contexto contemporâneo, o que se percebe é que a cidadania vai muito além do mero exercício dos direitos políticos e de nacionalidade. A cidadania tem que ser entendido como aplicação dos meios efetivos a preservar os direitos e deveres civis, sociais e humanos, de que vale, por exemplo, votar e poder ser votado democraticamente, mas que também está atinente à possibilidade de não ter nenhum direito social violado, tal como o direito à saúde, o direito à educação. Todos esses direitos têm grau de importância e que foram, muitas das vezes, ampliados e vistos como direito à cidadania. Mas aqui também é necessário que o direito de cidadania seja aplicado a todos aqueles que pretendem socialmente interagir com a sociedade. Dito de outra maneira, a sociedade hoje não permite uma única forma de interação. A sociedade brasileira hoje não tem na sua expressão clássica a única expressão possível de cidadania. O direito de votar e de ser votado, o direito de ter uma vida digna, o direito à saúde, o direito à educação, são todos direitos que devem ser preservados. Mas o direito à cidadania pode ser expressado por várias e várias maneiras. Até mesmo permitindo ou incentivando que as pessoas possam se expressar da maneira como melhor conseguem. E uma dessas maneiras de expressão e de participação social pode ser entendido como a forma de utilização dos espaços públicos, sejam eles corpóreos, incorpóreos e até mesmo virtuais, da forma como melhor podem produzir. A noção de territorialidade, baseado única e exclusivamente sobre o ponto de vista da extensão territorial corpórea, não mais atinge e não mais tem relação com o que de fato é a sociedade brasileira. Hoje, o meio digital, a internet, também deve ser entendido como meio de aplicação de territorialidade do território nacional. O meio de aplicação na extensão do território, pois o território e o que é produzido na internet também representa um ponto de cidadania à população brasileira. É a isso que se destina a PEC 51 e principalmente a isso que se destina essa desoneração de jogos eletrônicos e de consoles.
Em um entendimento prático, podemos perceber que a arrecadação feita pela Receita Federal com a tributação de jogos não representa os ditames que a própria Constituição estabelece, pois não permite o desenvolvimento nacional. Vamos olhar o artigo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Ao analisarmos que o desenvolvimento nacional pode ser representado por meio de incentivos fiscais e que esses incentivos fiscais podem representar efetivamente uma modificação cultural e social, principalmente se analisarmos sobre o ponto de vista da cidadania, o que se percebe é que o não incentivo ou a não renúncia fiscal, em certa medida, mas em caráter amplo, a não tributação ou a extrafiscalidade dos jogos e consoles representa uma maneira de incidência da cidadania e representa também o gozo de incentivos fiscais, isenções e imunidades que vão estar atinentes com os interesses da Constituição Federal. A Resolução Consultiva 472 da Receita Federal, no ano ainda de 2009, assim estabeleceu o entendimento. Ao dispor do artigo 81 do Decreto 6.759, não se aplica para a determinação do valor aduaneiro, CDs, DVDs ou outros dispositivos suportes contendo jogos para videogame. Esse entendimento perdurou porque, de fato, o valor agregado com a utilização da tributação desses mecanismos não impactaria economicamente ao ponto de ser um alicerce ou um argumento contrário à aplicação da extra-fiscalidade aos jogos e dispositivos eletrônicos do tipo console. Dito de outra maneira, a fonte de maior arrecadação do Brasil é o excluído do sistema, embora seja quem mais contribua, comparada à forma diminuta para o financiamento do país desigual, injusto com ele, cidadão, cumpridor dos seus deveres. Devemos sempre perceber que, ao não sancionar tais medidas, estamos diante de verdadeira injustiça social. Injustiça que tira a essa parcela da população sua cidadania em poder efetivamente se expressar da forma como o pode perante a sociedade brasileira em um meio social plural e diverso, como a internet, como
a utilização de jogos eletrônicos. Sobre o ponto de vista econômico, amplamente aqui trazemos que o ganho tributário é diminuto quando compararmos com o ganho referente aos incentivos acessórios que esses consoles e jogos eletrônicos trazem para a população brasileira. Portanto, ao analisarmos o contexto, visualizamos que a aplicação de uma extrafiscalidade a consoles e jogos eletrônicos representa efetivamente a aplicação da cidadania e representa efetivamente a aplicação do desenvolvimento nacional. Não podemos, como sociedade, visualizar apenas as formas tradicionais de exercer a cidadania. A cidadania hoje representa e é representada de maneira plural e de maneira a trazer verdadeiros avanços por várias vertentes. E uma das formas de aplicação dessa cidadania, efetivamente, é por meio do direito tributário. Por meio dessa mola balizadora a outros direitos. Há pouco, em nossa última aula, tratávamos sobre como o direito tributário pode ser um incentivo à aplicação de normas ambientais. Trazemos aqui uma outra forma de aplicação do desenvolvimento nacional, através da aplicação da cidadania, àquela parcela da população que só consegue, ou só busca, ou que só deseja se expressar através de meios virtuais, tais como jogos eletrônicos e consoles, pois representam, assim, verdadeiros incentivos ao seu desenvolvimento pessoal e social, o que representa o desenvolvimento nacional, aplicando, portanto, o artigo 3º da nossa Constituição. Ao analisarmos tudo isso, a gente tem que entender também um outro contexto. O desenvolvimento e a aplicação das tecnologias associada à 4ª Revolução Industrial, dentre as quais estão inseridas também inteligências artificiais, estabelecimento de novas matrizes, criptoativos, criptossistemas, metaverso, são todos esses direitos que impactam e que revolucionam o direito como está posto. São esses cenários que impactam todo o contexto de como sempre conhecemos o direito, advindos, portanto, de um desenvolvimento tecnológico. O que a gente pode perceber é que todos esses avanços encontram aplicação nas diversos centros e modelos de negócio, produtos e serviços, assim como em diversas atividades que são desempenhadas cotidianamente, que antes eram desenvolvidas de maneira exclusiva pela condição humana, mas que hoje podem e são utilizadas de uma maneira mais sistematizada por várias formas de implementação de softwares e também de inteligências artificiais. O direito tributário, ele tem sido construído, desenvolvido sobre uma realidade fática. Ele tem sido desenvolvido diante de um cenário, mas que, pouco a pouco, tem se modificado. Dentre todas essas interações sociais novas e dentre todas essas implementações tecnológicas, de modo a
transformar a realidade social e a transformar as riquezas que trazem implicações na forma de tributação e na sua ciência. O que se pretende aqui traçar é que a inteligência artificial, os jogos eletrônicos, os consoles, todos esses são avanços que estão cotidianamente relacionados à própria aplicação de tecnologias, mas a própria aplicação da forma como o direito tributário interage com a sociedade. As bases econômicas no presente momento social passam a assumir um novo cenário, um novo formato. Aquela visão tradicional de competências tributárias foram, ao longo do tempo, reestruturadas por uma nova história constitucional brasileira. Se formos analisarmos todo o contexto, passamos por uma interação aqui para um novo tipo de serviço. Lá na aula 1 nós tivemos uma interação do influencer digital. Passamos pelas plataformas digitais. Traçamos um paralelo com as fontes de energia renováveis, tais como a energia de fototransmissão, a energia solar de fototransmissão. Aqui trazemos o que os consoles e os jogos eletrônicos estão impactando seriamente na nossa economia. Podemos perceber também ainda a utilização de plataformas de streamer. Não só plataformas de streamer, mas também plataformas onde streamers estão interagindo com os jogos. De novo cito aqui o YouTube, o Twitter, principalmente os streamers de modo geral, que jogam, vendem e não só isso, produzem riquezas que fazem uma modificação decorrente a incorporações tecnológicas digitais, que trazem uma fonte de recurso diferenciada, fontes fundamentais de recursos diferenciadas, que são fontes essas, maneiras de adotar a promoção dos direitos do Estado, como a seguridade e do trabalho, como forma também de pautar as consequências da substituição de trabalhadores por essas inteligências, como forma de pautar as novas formas de trabalho e como essas novas formas podem e devem ser tributadas. Como o direito tributário nesse ambiente de inovação propõe um papel fundamental e especial no direito, pois através dessa tributação pode ser feita uma realização da indução dos comportamentos dos agentes privados nesse contexto tecnológico. Nessa perspectiva é que a tributação ela tem um papel de trazer a relevância aos contextos sociais. É nesse contexto social que as inovações tecnológicas, através de incentivos fiscais, modificam a maneira como a sociedade interage, a maneira como a sociedade hoje produz riqueza. E dentro dessa perspectiva, e por essas novas ferramentas de realização de outras atividades, dessas novas interações sociais, é que percebemos como o acúmulo dessas situações interagem também com formas distintas de aplicação de cidadania.
Aplicação essa por meio desses incentivos sociais que aqui nessa aula traçamos como o incentivo à desoneração fiscal de jogos e de consoles. Pois, como visto aqui nessa aula, visualizamos que todo esse contexto, toda essa nuance modificou a forma social de interação. Bem, diante de tudo isso, vamos agora responder algumas questões para maximizar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Questão 1. A isenção e a anistia são hipóteses de exclusão do crédito tributário. A respeito dessas, é correto afirmar que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas após a vigência da lei que a concedeu. B. A isenção, uma vez concedida, não pode ser revogada ou modificada por lei. C. A isenção, quando prevista em contrato, independe de previsão legal. D. A anistia pode ser concedida limitadamente às infrações das legislações relativa a determinado tributo. E aí, você já sabe qual que é a resposta correta? Muito bem, acertou quem colocou o item D. A anistia pode ser concedida limitadamente às infrações da legislação relativa a determinado tributo. Vamos ler com calma. A anistia, portanto, ela pode ser concedida limitadamente, ou seja, restrito às infrações da legislação relativa a determinado tributo. A isenção, portanto, a anistia, portanto, ela, além de ter um caráter legal, ela também se refere a um determinado tributo, a uma infração na legislação relativa a um determinado tributo. Vamos para a questão 2. Sobre a suspensão e extinção do crédito tributário, assinale a alternativa incorreta. Item A. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Item B. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato. Item C. Extingue o crédito tributário a anistia concedida em caráter geral. Item D. Quando a legislação tributária não fixar tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Então, já sabe qual que é a resposta correta? Muito bem, acertou quem colocou o item C. Extingue o crédito tributário a anistia concedida em caráter geral. Como já dito, a anistia ela tem um caráter geral. Ela não pode ser para uma determinada pessoa. Ela tem que ter este caráter geral, coletivo. Ou seja, ela tem que abranger todo mundo que está naquela categoria. Ela não tem um caráter personalíssimo. Ela tem um caráter geral, a atender à coletividade. Tá bom? Bem, na aula de hoje a gente viu um pouco sobre a extrafiscalidade referente aos consoles e principalmente aos jogos eletrônicos. Como esses consoles representam real e verdadeira aplicação da cidadania e como isso pode ser encarado também como o desenvolvimento social a que a Constituição traz em seu artigo 3º, inciso 2º.
Portanto, nessa aula, traçamos ali um paralelo de como o impacto financeiro dos jogos e consoles pode ser mitigado quando pensado na sua forma de incentivo à própria economia, principalmente atinente a todo o contexto e todos os acessórios a que eles estão destinados. Embora, em caráter geral, a gente possa pensar como uma forma de diminuição tributária, em verdade, quando analisamos o contexto, o que percebemos é que essa forma de extrafiscalidade traduz em um incentivo ao próprio desenvolvimento da economia brasileira. Nos vemos na próxima aula, onde vamos tratar sobre a tributação de tokens não fungíveis, os chamados NFTs, e também os criptoativos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.